Você não precisa acertar se a ação vai subir ou vai cair. Em algumas estratégias de opções, o melhor cenário é quando o mercado não faz nada. Sim, é isso mesmo. E é aqui que muita gente fica em choque. Porque enquanto todo mundo aí está querendo apostar qual é a ação que vai subir, qual é o próximo candle que vai fechar, o trader de opções está ali pacientemente esperando a ação fazer nada. Olhando para o tempo e olhando para a volatilidade. E hoje eu vou te falar sobre essa forma de investir em que você não precisa acertar a direção. Estrutura de opções que paga o dobro do prêmio, mas exige preparo do operador de opções. Tá preparado? Me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador do Clube Trader Raiz, um ambiente completo para traders de opções. O link está aqui embaixo. A maioria das pessoas que entra na bolsa, e eu também entrei assim de certa forma, né? Fica com essa obsessão de ter que acertar para onde que a ação vai. Comprou a ação, aí você fica torcendo para a ação subir. Ou você vendeu a descoberta, alugou o papel, aí você fica torcendo para a ação cair. Aí a ação faz ao contrário, a ação vai subindo, você fica preocupado, né? Abrindo o home broker de 1 em 1 minuto aí para ver o que que mudou. Rapaz, isso aí não é investir. Isso aí é sobreviver. O cara entra com a cabeça de ser investidor e acaba virando refém de movimento da bolsa. E o pior é que muitos só ganham dinheiro quando a bolsa sobe, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo falando das ações, todo mundo investindo. Aí só se habitua a ganhar dinheiro quando a bolsa está em alta. Mas não precisa ser assim. Depender dos dividendos que ela vai pagar ali, sei lá, no máximo 10% ao ano que você vai receber de dividendos, menos de 0,5% na base aí por mês. Aí faz até o investidor se questionar, pô, a carteira está trabalhando para mim ou eu que estou trabalhando para minha carteira de ações? Hein? Essa é uma frustração bem baseada, especialmente se você fica checando seus investimentos ali no curto prazo. Só que existe um outro jeito de investir, uma outra forma de enxergar o mercado. Ao invés de você perguntar para onde que essa ação deve ir, você se pergunta para onde que essa ação não deve ir. Esse que é o questionamento principal do vendedor de opções. Você para de depender de acertar e você passa a lidar com probabilidade. Exatamente, probabilidade. Qual é a chance de Petrobras, por exemplo, que está agora nos R$ 42, em um mês, ir lá parar nos 50? É uma chance pequena, não é verdade? Tem que subir R$ 8, tem que subir então 20% em um mês. Será que isso é razoável? Será que isso aí acontece com frequência ou não acontece com frequência? Então, o trader de opções ele lida justamente com isso. Ao invés de pensar num ponto, ele pensa numa faixa de segurança. Se a ação ficar dentro dessa faixa de segurança por tempo suficiente, justamente o tempo vai passando e as opções, quando vendidas, se beneficiam desse tempo. É um dos poucos ativos que eu conheço na bolsa que se beneficiam de simplesmente acontecer nada com a ação. Claro, eu sei que alguns estão pensando, e se ela escapar dessa faixa de segurança, o que que acontece? Eu vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo também sobre manejo, sobre rolagem, sobre formas de você estar lidando com maior segurança em relação às suas opções, especialmente quando a gente fala de strangle vendido. São casos excepcionais que a gente tem que lidar também de forma sensata. Inclusive, se você não está inscrito aqui no meu canal, se deixando de aprender sobre estratégias de geração de renda, como utilizar as opções como uma segunda avenida de dividendos sintéticos, clica já seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações. Então vamos do começo aqui, né? O que é um strangle vendido? Que é essa estratégia, né, que você se beneficia do nada tá acontecendo. Imagina uma ação negociada a R$ 42. Falei de Petrobras, mas é mais para a gente pincelar essa ideia, tá bom? Então a ação tá ali nos 42, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, né? Numa região mais lateral. Agora vamos adicionar as extremidades aqui, beleza? Vamos imaginar que você olhe para essa ação e pense, bom, é uma ação que não está andando faz um tempo, está meio lateral, né? Então eu vou demarcar uma zona aqui de segurança em que eu ficaria confortável de que a ação vai estar nesse horizonte aí, nessa faixa, no horizonte de um mês, né? Então, beleza, você vai lá e traça essas extremidades, né? 42 no meio, que é o preço que está, 48 acima e 36 abaixo. Então, entre 36 e 48 fica essa faixa de segurança e que você pensa, pô, grande chance da ação ficar aqui dentro, né? Mais de 60, 70 e tantos por cento de chance de expirar dentro desse retângulo aí, né? Então, o que o trader de opções pode fazer? Você pode vender uma call lá em cima, nos 48. O que é vender uma call? Quem tem uma ação
consegue estar falando, pô, eu aceito vender a minha ação lá em cima, né, nos 48, ok? Por um prêmio que eu vou estar recebendo, mas se chegar nos 48, eu sou obrigado a vender. Por isso que é importante ter a cobertura ou você ficar bem atento, se você for experiente em opções, ficar atento nas condições de manejo, tá bom? Mas você vendendo uma call nos 48, você fica no topo justamente dessa faixa, tá? E na faixa inferior, nos R$ 36, você vende uma put. Vender a put é você ter a obrigação de comprar a ação, entendeu? Que você está olhando ali. Então, vender uma call, você tem a obrigação de vender, e vender uma put, você tem a obrigação de comprar. É importante ter esses conceitos bem amarrados, o que é call, o que é put, para na hora que você for lidar com a sua posição, você já ter essa teoria em mente. Então, a call, ela fica acima do preço atual, ou seja, fora do dinheiro, longe da região de perigo, e a put fica bem abaixo, também longe da região de perigo. Então, você adianta esses dois prêmios, que é o prêmio da call. No momento que você vende a call, você bota esse dinheiro no bolso, e é o prêmio da put também. No momento que você vende a put, você também bota esse prêmio no bolso. Se no vencimento, nesse horizonte, vamos colocar de um mês aí, né? A ação subiu bastante, depois voltou um pouquinho, e aí caiu, e aí fechou mais ou menos no meio daquela região. Então as duas opções viram pó. Você, como vendedor de opções, tudo que você quer é virar pó. O que significa virar pó? Vamos supor que você tenha feito aí um seguro do seu automóvel, beleza? Do seu carro. Aí a seguradora, ela te vendeu esse seguro, não é não? A seguradora, o que ela quer? Ela quer que vire pó, que nada aconteça. Você continua com o seu carro e continua pagando o seguro, e você não aciona a seguradora. Você está pagando mais por uma convenção e uma consciência mais tranquila, na verdade. Então você pagou por aquilo, só que você não precisou acionar a seguradora. Então tudo que a seguradora quer é que vire pó, é que aquilo vá para zero. O prêmio que você pagou não seja utilizado em nada. Então no Strangle é assim, quando a ação fica dentro dessa faixa de segurança, então você pega o seu prêmio máximo da estratégia que você montou. Por isso que muita gente chama o Strangle de dupla renda, porque você está recebendo tanto da call quanto da put. Mas cuidado, porque como toda obrigação, você tem que ter responsabilidade. Assim como a seguradora tem responsabilidade com o carro que ela está segurando para você, você tem que ter responsabilidade com as ações que você está fazendo o Strangle vendido. Por isso, antes de montar um Strangle vendido, você tem que entrar com um plano. Não dá para entrar a galega, né? Sem um acompanhamento, sem um conhecimento sobre as estratégias. Venda de opções exige respeito. Eu falo muito pro pessoal que vender opções é igual você entrar no mar em dia de ressaca. Exige respeito, você fazer a leitura das ondas, da arrebentação, das valas, você consegue estar surfando uma boa onda, né? Agora, no Strangle vendido, na estratégia vendida de opções, você tem que ver o comportamento de mercado, você tem que armar e estar preparado para isso. E agora vem a pergunta, por que que o Strangle vendido funciona? O que está por trás dessa estratégia que, honestamente, muitos dos meus alunos utilizam o Strangle vendido depois de terem, sei lá, tentado day trade, ou investimento de longo prazo, ou até mesmo compra de opções. A pessoa acaba se descobrindo justamente o Strangle vendido. Por que que ele é tão interessante? Principalmente por causa do efeito teta. O que é o efeito teta? Você está com duas opções vendidas, não é verdade? Venda da call, venda da put. Então o tempo, ele te paga muito mais do que qualquer outra estratégia de opções. Talvez tenha uma outra que pague mais, né? Se fizer um Strangle no semanal, pode ser que seja mais intensificado ainda. Mas no frigir dos ovos, o Strangle vendido é uma estratégia excelente, porque o teta, ele é muito positivo, e não só muito positivo, como dobro. O comprador de opções se prejudica com o passar do tempo, já o vendedor de opções, e ainda mais em opções dobradas, você tem essa benesse aí do Theta Decay. Tem outro fator importantíssimo para o vendedor de Strangle, que é a volatilidade, que muita gente menospreza, não analisa. Você tem que dar uma olhada se a volatilidade ela está alta ou média. Você montar o Strangle vendido, você quer prêmio, não é verdade? Você quer ali o que o tempo passe, só que você não pode cometer o seguinte erro, que é você vender o seu Strangle, armar, montar ele, entrar na operação, no momento em que a volatilidade está baixa. Porque qualquer movimento que aconteça no mercado, às vezes a ação cai um bocado e aí a volatilidade dispara, ou vai ter um balanço ali que vai sair da empresa, você não sabia, aconteceu um fato relevante, você entrou sem ver nada. Então tem que ficar bem ligado nisso.
A volatilidade alta faz o prêmio estar maior. Então você ganha com a passagem do tempo, igual a gente falou anteriormente, e você também se beneficia do prêmio maior, é claro, com a volatilidade mais alta. Não é para vender no risco com a volatilidade extrema, não precisa ser extrema, tá? A não ser que você esteja fazendo o trade de balanço, montando um Iron Condor, por exemplo, antes do balanço, para você se beneficiar. Na Bolsa Americana isso funciona bem melhor do que na brasileira, inclusive, né? Mas é você se beneficiar justamente desse movimento mais contido naquela região de lucro. Então, como é que monta esse strangle vendido, né? Para quem já entende de opções, essa aqui é uma grade de opções. Eu estou exemplificando com Petrobras agora com o mercado aberto, na nossa grade intradiária, né? Você consegue estar observando aqui, ó, para 14 dias úteis, perfeito? 3 semanas aproximadamente. É um pouquinho curto? É um pouquinho curto, né? A gente poderia estar botando um horizonte um pouquinho mais longo ali, por exemplo, 17/7 aqui para Petrobras, né? Para a gente encontrar um strangle maiorzinho. Beleza, então a grade vai estar mostrando para a gente as calls de um lado, esse lado esquerdo tá as calls, elas estão listadas por linha, uma call, duas, três, cada uma tá num strike, né? No preço de exercício. E ela tem a sua cunhada put do outro lado. Então, o que a gente faz aqui quando a gente vende strangle? Primeiro identifica onde está a linha at the money, aqui na nossa grade do Clube Trader Raiz já fica bem sinalizada, ok? E aí a gente consegue estar simulando da seguinte forma, né? A gente olha aqui, ó, pelo delta, escolhe um delta, né, 25, 30, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não gosto de vender no delta muito longe, a região muito grande, a opção fica sem liquidez, se você quiser fazer um manejo depois, tem essa complicação, né? Então aqui, ó, no delta 27, vamos colocar assim, a última saiu aqui a 82 centavos, né? Essa Petri RS 407, você tem que decorar isso, né? Nas plataformas como Profit ou até no Home Broker você consegue jogar e vai numa boa, né? Então, por exemplo, vão estar vendendo essa put, perfeito, abaixo do preço. Então, a Petro está nos 42,21, vendeu uma put nos 40,19, perfeito? E pelo outro lado, eu também vou estar fazendo uma venda da call acima do preço atual. Vamos estar colocando aqui, por exemplo, no strike 45,69, tá bom? Então, a gente vai estar somando as duas aqui, e se você observar, nós temos aqui, uma eu coleto 83 centavos e a outra 85, perfeito? Então, pô, tô de olho nisso aqui, eu tô com uma região de lucro interessante, né? Já que eu tenho uma put abaixo e uma call bem acima, né? Então eu vou clicar aqui em simular e ele vai me mostrar justamente como é que está a condição aqui dessa estratégia, né? Então aqui, esse aqui é o nosso strangle vendido. Nada mais é do que o nosso strangle vendido, perfeito? Essa região de lucro aqui inteira, de 47,37 até lá 38,51, por causa da soma dos prêmios, é a região de 0 a 0. Colocando no gráfico, que inclusive hoje a Cloudflare tá voando, hein? Tava barata, hein? Quem sabe sabe, hein? Olhando aqui a Petrobras, nos 38 e alguma coisa, daqui a pouquinho eu vou ver certinho, vou ajeitar ali, e nos 46 alguma coisa. Essa é a região de lucro que você tem, né? Então é 38,51 e 47,40. 38,51 aproximadamente aqui e 47,50 um pouquinho mais acima, né? Então toda essa região aqui é uma região de lucro para o seu strangle. Olha o tamanho da região. É uma região em que você está falando o seguinte, cara, no horizonte aí de um mês e um pouquinho, eu estou imaginando que Petrobras vai ficar dentro desse retângulo. Rapaz, super razoável. Porque a gente está falando aqui, né, de Petrobras estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais próxima da put, mas ela está dentro, ó, aqui, ó, dessa região aqui enorme, que já faz um tempo. O que custa ela subir um pouquinho mais, ficar aqui, fechar nesse nível aqui? Então, o strangle, ele se beneficia de uma região de lucro e através da escolha dos strikes, das opções que você está vendendo, você consegue levar a opção numa boa. Para venda de 1.000 puts e 1.000 calls, você consegue, caso a Petrobras expire dentro daquela região, como é uma região grande, né? Você consegue estar embolsando R$ 1.680, que é isso que aparece, que é o payoff no vencimento. Porque você adianta o prêmio da call e o prêmio da put. E aí a Petrobras até subindo ou caindo, esse prêmio ele vai passando. O Theta Decay ele não perdoa nada, né? Então no momento que o tempo vai passando, até a volatilidade vai caindo um pouquinho, essa sua curva aqui, que é a curva real, né, que a gente colocar a passagem do tempo, ela vai se aproximando. Essa curva amarela é a curva real, é isso que vai estar acontecendo na prática, né? O quanto você está ganhando. Vai chegando perto do vencimento, vai se aproximando da curva teórica, que é aquela com quinas ali, entendeu?
entendeu? No vencimento, 1.680 é o que você recebe, ou seja, as duas virando pó, dentro dessa região entre os strikes da call e da put. Fazendo uma conta de padaria, o ideal é que você tenha pelo menos o notional ali da put, né? Vamos colocar 1.000, né? 1.000 puts. E a sua put, ela tá ali nos 38, né? Se você botar 38, você precisa de mais ou menos 38K. Você de forma mais segura, né? Tendo o notional, eu não estou falando de alavancagem aqui, você consegue estar operando através dessa quantidade aí de notional com um pouco mais de tranquilidade, para você não arrochar na margem e não ficar no problema depois na hora que tiver que fazer o manejo da sua operação. Já com base nesse payoff, já com base nessas métricas que a gente está falando aqui. Como manejar a sua operação no strangle vendido, né? Eu vou passar de forma um pouco mais acelerada, porque esse é um tema que mereceria um vídeo à parte, né? Mas vamos aqui para alguns caminhos possíveis. A primeira possibilidade é a recompra parcial, né? O que isso aí significa? No exemplo que eu dei agora há pouco, 1,68 é que você coletou por strangle vendido, vezes 1.000, deu aquele valor total, entendeu? 1,68 é o que você recebeu no momento que você montou, beleza? Mas a sua posição, ela vai passando ao longo do tempo. Você adianta esse capital, já está na conta da corretora, mas você fica com duas obrigações, da call e da put. O que não dá é preocupação nas duas, né? Ou a ação cai ou ela sobe, na verdade. Por isso que acaba sendo muito eficiente você montar o strangle, né? Só que você não precisa levar para o vencimento. Você não precisa que o 1,68 vá para zero, né? Vire pó. Quando tiver aproximadamente nos 80 centavos, 70 centavos, você pode recomprar e sair fora. E aí lançar um strangle para o próximo vencimento. Porque lembra, o tempo passou, a volatilidade provavelmente mexeu, a ação não subiu muito nem caiu muito. E aí você tem a passagem do tempo, tem a volatilidade, às vezes o prêmio já está o suficiente, já está dando os 50% da sua estrutura, convém desmontar. Então, a recompra parcial é algo benéfico, você não precisa extrair até o último centavo. Segundo caminho é você rolar o lado não testado. Aí já é um tema um pouco mais avançado, mas você tem uma venda de call e uma venda de put, certo? Se a ação cai, muita gente pensa em descer a put, isso é natural, né? Fica com medo, ó, tá chegando próximo, até encosta na sua put, a ação cai muito, né? O ideal é você descer a sua call quando a ação começa a cair mais forte, tá bom? É você neutralizar o delta, isso que é importante, neutralizar o delta e manter a posição com valor extrínseco, né? Não adianta a sua posição, se ela só tem valor intrínseco, você não está vendendo opções, está fazendo swing trade e não sabe, certo? Valor extrínseco que é importante. Então, rolar o lado não testado, que é o lado contrário, ajuda a controlar a exposição da operação. Terceiro caminho é você transformar a operação que você tem, beleza? Vamos supor o seguinte, você montou o seu strangle, só que você está com receio de que se a ação subir para infinito, você pode, né, ter complicações com a sua call vendida, e realmente isso faz parte, né? Se você não tem a cobertura, se você não tem a ação do strangle que você está montando, você está fazendo o strangle descoberto. Então você pode, ao invés de só vender uma call e vender uma put, você pode comprar uma put bem fora do dinheiro para travar caso a ação suba muito, né? Mas atenção, isso tem que ser feito antes de você ver a ação subir. Você não pode, a ação tá subindo, aí você trava, senão você pode acabar se travando no prejuízo. Então, ao invés de só vender uma put e vender uma call, você consegue vender uma put, uma call e comprar uma callzinha mais fora do dinheiro, naquela ordem de 80 centavos que a gente estava vendo da call, que é o que você recebe ali no strangle, comprando uma call com uns 30 centavos, 20 centavos para desencargo de consciência, a sua preocupação é subir para infinito e não ter a cobertura, você transforma a sua call, sua parte superior numa call, numa trava de baixa e você fica mais sossegado, dorme mais tranquilo. Verdade é a seguinte, querer prever o mercado a todo momento cansa, e cansa muito, você não precisa disso. O trader de opções, ele lida mais com a mentalidade ao contrário, o que não deve acontecer, o que o mercado está pensando, será que a volatilidade está muito alta? Quando a bolsa cai muito, por exemplo, a volatilidade dispara, eles conseguem ver, né? O trade de opções consegue botar uma luneta e ver, tá todo mundo errado, tá todo mundo fazendo besteira, o pessoal tá exagerando. Ou quando tá todo mundo numa boa, o trade de opções começa a pensar, pô, esse pessoal tá muito empolgado, alguma coisa tá acontecendo. Como diria aquele cara do filme lá, o morro tá muito quieto. Então o strangle vendido não é você ganhar sem precisar acertar, não é por aí. É sobre entender que você não precisa acertar a direção. Você não vai ficar olhando, vai subir
subir, vai cair. Você aposta num terreno neutro e você ganha com tempo e ganha com a queda da volatilidade. Só que o que você precisa acertar? Tamanho, gestão de risco, expectativa, saber o que fazer. Então é um outro conjunto operacional que você tem que ter certinho para o seu strangle vendido se tornar realmente uma estratégia que faz você coletar prêmio em dobro. E se você entendeu isso, parabéns, você já está à frente da maioria que vê as opções meramente como um instrumento de alavancagem e não sabe utilizar elas da maneira correta aqui para gerar renda. E eu particularmente gosto muito do strangle vendido porque ou sobe ou desce, na verdade. A ação não consegue subir e descer ao mesmo tempo. Então você acaba potencializando sim os prêmios que você recebe se comparados, por exemplo, com a venda de call coberta. Acaba sendo o próximo passo natural do trader de opções. E se você deseja evoluir o seu conhecimento na bolsa, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso Clube Trader Raiz, para você ter uma trilha bem clara, para você aprender como gerar renda com as opções com mais segurança, sem cometer os erros que o pessoal comete por aí. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, beleza? Aqui foi Felipe Figueira, agora a gente acompanha a nossa seleção perna de pau, ver se ganha alguma coisa lá na Copa, né não? Tamo junto, galera. Valeu, abraço.